O mundo olha para o Oriente em choque. O forte terremoto que atingiu o Japão essa madrugada, pelo horário do Brasil, deixou um rastro de morte e destruição. As informações ainda são muito desencontradas. Fala-se em mais de 300 mortos, 80 mil desaparecidos. O governo japonês já admite que o número de mortos pode passar de 1.000. A única certeza é de que o tremor arrasou cidades no noroeste do país. Agora há pouco, 13 horas depois do primeiro grande terremoto, houve um novo abalo de 6,6 graus e ele atingiu as províncias de Nagano e Niigata. Eram 2 horas e 46 minutos da tarde, 2h46 da madrugada no Brasil, quando o terremoto sacudiu o Japão. O epicentro foi no Oceano Pacífico, a 373 quilômetros da capital Tóquio, numa profundidade de 24 quilômetros. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor foi de 8,9 graus na escala Richter. As autoridades japonesas informaram que chegou a 8,8. O terremoto mais devastador registrado até hoje foi de 9,5 graus no Chile em 1960. No Japão, o terremoto mais forte tinha sido em 1923, quando a capital Tóquio foi sacudida por um tremor de 7,9 graus. Hoje, as cenas de desespero se repetiram durante quase 2 minutos. Nos escritórios, nas ruas, uma mulher filmou o momento do tremor em casa. Com muito esforço, ela consegue sair e encontra uma vizinha deitada na rua. Jogadores de um time de beisebol se abraçaram. A estrada se partiu e afundou quase 1 metro. Houve incêndios em toda a costa nordeste. O maior foi na refinaria de Chiba. Uma grande bola de fogo podia ser vista ao longe. O parlamento estava reunido no momento do terremoto. O primeiro-ministro, Naoto Kan, olhou para cima assustado. Mais tarde, ele reapareceu para tentar tranquilizar a população. Vamos ver então o ponto exato onde aconteceu o primeiro e mais violento terremoto do Japão. O epicentro foi no Oceano Pacífico, a 130 quilômetros da província de Miyagi, na costa leste do Japão. O tremor começou a mais de 20 quilômetros de profundidade e a cidade mais atingida foi Sendai, na região nordeste do Japão. Depois do terremoto, o Japão foi atingido por um outro fenômeno ainda mais devastador, que são as ondas gigantes, tsunamis, que chegaram a 10 metros de altura. Várias cidades da costa do país foram absolutamente arrasadas. As imagens são impressionantes. O tsunami invade uma área rural da cidade de Miyagi, no leste do Japão. A água arrasta tudo: casas, carros, armazéns. A onda, cheia de destroços, avança por terrenos e plantações. No porto de Kamaishi, dezenas de carros são arrastados e vários barcos levados pela correnteza. Um navio é arrastado e bate com força no quebra-mar. As câmeras também registraram o momento em que a onda gigante chegou ao porto de Miyako e invadiu um estacionamento. Pouco depois, no mar, um redemoinho se formou. Na cidade de Sendai, as câmeras de vigilância registraram o momento em que a água tomou a pista do aeroporto. Funcionários e passageiros fugiram para o teto do terminal principal, que ficou ilhado. Numa das áreas devastadas, na janela de uma casa, um morador agita um lençol branco. Imediatamente após o tremor de terra, alertas de tsunami chegaram a ser emitidos para 50 países e territórios banhados pelo Oceano Pacífico, incluindo o Havaí e a costa oeste das Américas.
Mais tarde, vários alertas foram suspensos. As autoridades japonesas ainda não sabem exatamente o tamanho da devastação provocada pelo terremoto e pelo tsunami. São muitas informações desencontradas ou não confirmadas.